Como facilmente poderão perceber, a tarefa de tirar conclusões desta nossa iniciativa não é propriamente exigente, elas impõem-se à evidência. Eu queria ainda assim sublinhar talvez alguns apontamentos que nos parecem particularmente importantes. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, das entidades convidadas e que foram convidadas e que aqui vieram, das organizações representativas dos trabalhadores, dos antigos quadros do Metropolitano que aqui estão também, de um modo particular as apresentações que aqui foram feitas pelo engenheiro Santos e Silva e pelo professor Mário Lopes. Creio que ajudaram muito à reflexão que temos vindo a fazer e, sobretudo, à ação que é necessária somar a esta reflexão. Este não foi um ponto de partida, também não é seguramente um ponto de chegada, digamos que é um ponto de passagem e de acumulação de forças por aquilo que é ainda necessário fazer, que é impedir que esta opção errada se concretize. Eu começava por aqui, isso foi sublinhado pelo Manuel Gouveia na primeira intervenção, nós estamos perante uma opção que é cara e que é errada, mas uma opção entre um conjunto de outras opções possíveis, tendo em conta que existem outras alternativas. Desde logo alternativas melhor estudadas do que esta e servindo melhor aquilo que são as necessidades de mobilidade da população, digamos, num plano metropolitano que é nesse plano e bem que a mobilidade deve ser encarada, como foi sublinhado em várias das intervenções. Ela é cara por aquilo que já vimos, porque vai exigir obras em infraestrutura já existente e porque o troço que vai ser novo vai ser construído naquela zona extremamente difícil, como aqui foi sublinhado, portanto, uma zona de aterro junto ao rio. Vai consumir, mesmo que sem derrapagens, que também já percebemos que são bastante prováveis, vai consumir recursos que são limitados e, com isso, vai adiar a concretização das tais outras opções mais acertadas, mais bem fundamentadas e mais em linha com o que são as necessidades de mobilidade das populações. Há todas as questões que, do ponto de vista técnico, aqui foram trazidas e que eu não vou repetir. Há todas as questões que têm que ver com o funcionamento da própria rede e os prejuízos que daí podem resultar, todas as questões relacionadas também com as condições de trabalho dos trabalhadores do Metropolitano, e há algumas questões que vão além destas que aqui vieram hoje e que se prendem, em última instância, também com aquilo que é uma visão errada da própria cidade e do desenvolvimento da cidade. Porque, quer se queira, quer não, isto ficou também aqui associado. Esta é uma opção que, com todos os prejuízos que tem associados, no facto dela ser tido tomada, pesaram outras razões. E essas razões são indissociáveis de uma visão da cidade que tem na monocultura do turismo, por um lado, e na especulação imobiliária, eixos essenciais no desenvolvimento, na concretização dessa visão. Para além de todas as razões, é bom não perdermos de vista também que é esta visão que deve ser essencialmente combatida também, ao combatermos a linha circular. Para além de tudo aquilo que aqui ficou muito claro hoje, para além do prejuízo que isso traz do ponto de vista da mobilidade das populações, seja necessidades que há muito não são atendidas e que veem a resposta adiada mais uma série de anos, quer aquelas que têm hoje necessidades preenchidas e que deixarão de as ter, toda a população desta zona norte da cidade e do concelho limítrofe, sobretudo de Odivelas, freguesias de Lumiar e Santa Clara, para além disso, que já não é pouco, nós estamos também, com esta opção, a alimentar uma visão da cidade que, para além do prejuízo que nos traz neste plano em concreto, traz-nos também um conjunto de outros prejuízos para a nossa vivência cotidiana da cidade, que é esta prevalência, este tudo ao turismo e enfim, deixar nas mãos do especulador imobiliário todo o desenvolvimento da cidade. Um outro apontamento para vos dizer que eu creio que
se poderá também retirar como conclusão desta sessão, digamos que ela está em linha com uma preocupação que a CDU teve, quer o PCP, quer os Verdes, tiveram ao longo de toda a discussão que se tem tido a respeito da linha circular, que é travar esta discussão com seriedade. As posições que assumimos, a forma como as assumimos e os momentos em que as fomos assumindo, procurámos que fossem assumidas de uma forma informada, ouvindo as populações, ouvindo especialistas, ouvindo entidades relevantes nisto e depois fundamentando as nossas posições. É tanto mais importante sublinhar isto quanto isto contrasta com o que tem sido outro tipo de abordagens. Enfim, não vale a pena desenvolver muito, mas todos percebemos, todos vimos que no dia a seguir a sair do governo houve um partido que se lembrou de anunciar 20 ou 30 estações novas, ou de propor 20 ou 30 estações novas para Lisboa, poucos dias depois de ter saído do governo, quando, durante o tempo que lá esteve, 4 anos, nem sequer uma estação inaugurou, e uma estava quase pronta, que era a da Reboleira, mas nem essa foi capaz de a inaugurar. Contrasta também com outros que, prometendo, por exemplo, em Loures, dizendo que o metro é para levar a Loures, depois a mesma força política que está no governo não apenas não garante os meios para que isso aconteça, como, por aquilo que inclui no Plano Nacional de Investimentos até 2030, explicitamente impede essa extensão, esse prolongamento do metro em Loures. Ou até outros, enfim, que, por exemplo, impediram uma coisa que, não sendo determinante, era importante. Enfim, não é a Câmara Municipal de Lisboa que define, que toma este tipo de decisões, é o Governo, mas convenhamos que a posição da Câmara Municipal de Lisboa pesa, tem um peso que todos reconhecerão. E neste momento só não foi possível corrigir o que é uma posição da Câmara Municipal de apoio a este projeto, porque uma das forças que hoje está no Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, mudou de posição a este respeito. O Partido Socialista, que é a única força que defende este projeto, está hoje em minoria na Câmara Municipal de Lisboa. A mudança de posição do Bloco de Esquerda a este respeito inviabilizou até hoje que a Câmara tomasse uma posição de recusa explícita da linha circular e de exigência das outras soluções. Quais são as outras soluções? Nós temos defendido, isso ficou aqui patente também, como prioridade a expansão da rede até Alcântara, até Loures, a única cidade da periferia de Lisboa, o único concelho que não tem uma ligação ferroviária pesada com a capital, e sem esquecer também, porque estamos aqui em Telheiras e isto tem a sua importância também, o prolongamento da linha verde a partir daqui de Telheiras até à linha azul, criando aqui com um investimento que não é significativo, mas que aumenta as opções de mobilidade em toda esta zona da cidade. Portanto, a ligação destas zonas servidas na zona norte da cidade pela linha azul e pela linha verde deixa de ter de se fazer indo ao centro da cidade e, portanto, há aqui para as populações desta zona há um aumento significativo das opções de mobilidade. Sem esquecer, e este é outro apontamento que aqui queria deixar, também foi lembrado que o metropolitano não precisa apenas de ser expandido. Ele precisa, sobretudo, de ver revertido todo um processo de degradação da qualidade do serviço, das condições de operação, da fiabilidade que veio sofrendo ao longo dos últimos anos. Deste ponto de vista, é importante sublinhar que a decisão tomada na sequência da mudança de governo em 2015 de reverter um processo de privatização que tinha sido decidido e concretizado pelo governo anterior foi fundamental até para os termos em que hoje podemos ter esta discussão. Esta discussão seria completamente diferente, sendo o metro, como ainda é, uma empresa pública ou tendo sido privatizado, como decidiu o governo anterior. Enfim, digamos que entre as muitas conquistas e as muitas medidas positivas que foi possível ao longo destes 3 anos conseguir, fruto da solução política que se encontrou, uma delas foi a reversão da decisão de privatização de empresas públicas de transporte, como é o caso do metropolitano. Mas se essa foi uma decisão importante,
Verdade seja dita que, desde então, nada foi feito, ou muito pouco, ou nada foi feito do ponto de vista da necessidade de reverter com investimentos concretos esta degradação da qualidade do serviço. É necessário repor condições operacionais, é necessário investimento na infraestrutura, é necessário investimento no material circulante, nos comboios, é necessário investimento, talvez o mais fácil de concretizar, mas o mais importante também, nos trabalhadores, no próprio pessoal, que hoje falta aos vários níveis, seja para reparar os comboios, seja para os conduzir, seja o pessoal nas estações, que existiam antes em todas as estações e deixaram de existir, permitindo com isto depois também recuperar os níveis de serviço que já houve, os tais inferiores a 3 minutos, que hoje estão muito distantes desse nível de oferta e que é necessário repor mesmo naquilo que já hoje existe, portanto, mesmo sem considerar a necessidade de expansão. Outras questões, a falta de investimento nas próprias estações, foi aqui referida todas as questões relacionadas com as pessoas com mobilidade reduzida e o deficiente ou o não funcionamento de muitos dos equipamentos que estão previstos para apoiar este tipo de necessidades. Até porque isto se relaciona com outra coisa que aqui foi dita, que tem que ver com as possibilidades que se abrem com esta criação de um passe social intermodal, abrangendo toda a área metropolitana e com o seu preço significativamente reduzido face aos valores que hoje tem. Foi uma medida positiva. O PCP, os Verdes, há muito tempo que na Assembleia da República, desde há anos que na Assembleia da República, se têm vindo a bater por esta medida. Ela foi possível de concretizar finalmente no quadro deste Orçamento de Estado para 2019, a criação de um passo social único intermodal para toda a área metropolitana, para todos os operadores e substancialmente reduzido no seu preço. Agora, isso é, digamos que, uma condição importante, não é suficiente para atrair ao sistema público de transportes todos o volume de passageiros que queremos atribuir, que queremos atrair. Isso exige que às possibilidades que se abrem com a criação deste passe, nestas condições, que haja um investimento nos transportes públicos e particularmente no metropolitano, que estejam em linha com aquilo que são as expectativas, as justas e compreensíveis expectativas de mobilidade da população. Sendo que hoje o sistema não responde a essas expectativas e a essas necessidades. Deixem-me ainda acrescentar um outro apontamento. Não esteve aqui tão presente, mas em todo o caso é importante termos em conta que o que será o futuro do metropolitano se insere numa reflexão e num conjunto de decisões mais vastas que têm que ver com o que serão o futuro dos investimentos públicos em infraestruturas que vamos realizar nos próximos anos. O Plano Nacional de Investimentos até 2030, onde está incluído este projeto da linha circular e onde não estão outros projetos que lá deviam estar, é um projeto que, desde logo, e até pela amostra, não está alinhado com o que são as necessidades mais sentidas pelas populações, as necessidades da área metropolitana e, em última instância, as necessidades do próprio país. É um programa que, do ponto de vista das dotações de recursos, é também extremamente insuficiente. Nós estamos a falar de um plano de investimentos até 2030. Se quiserem, nós estamos a pensar o que serão as infraestruturas que vamos realizar no país na primeira metade deste século, em grande medida, grande parte das infraestruturas que se vão realizar na primeira metade deste século no nosso país, e isto exige um alinhamento, uma outra configuração também desse próprio Plano Nacional de Investimentos 2030, que não apenas o dote dos recursos que são necessários para muitos dos investimentos, alguns deles já aqui hoje referidos, mas que não têm ainda as necessárias dotações ou o necessário acolhimento nesse Plano Nacional de Investimentos, mas também um significativo reforço dessas dotações. Desse ponto de vista,
aquilo que hoje discutimos aqui, o futuro imediato da linha do metropolitano, a necessária rejeição da linha circular, mas também, ao mesmo tempo, a necessária concretização de investimentos que aqui falamos em termos de expansão da rede e de reforço daquilo que existe, não estão dissociadas estas reflexões de uma outra mais vasta e mais ampla que tem que ver com o que esperamos do futuro imediato do nosso próprio país. E aqui ganham força num ano em que teremos dois atos eleitorais de grande importância, as eleições para o Parlamento Europeu por um lado, as eleições para a Assembleia da República, são momentos que ganham uma enorme importância nesta reflexão que todos temos que ver, que é uma reflexão sobre o presente e sobre um futuro, digamos assim, um futuro relativamente prolongado no nosso país. Já percebemos todos, por exemplo, a preponderância que tem no conjunto do investimento público em Portugal os fundos da União Europeia. Deixem-me dizer-vos que é uma preponderância que não existe em nenhum outro país da União Europeia. Em nenhum outro país o peso de fundos da União Europeia no conjunto do investimento público é tão significativo quanto em Portugal, anda na casa dos 80% de investimento público. Se olharmos para os outros países com os quais habitualmente nos comparamos, podemos dizer que isto vai do 8% ao 80%. Há países em que isso tem um peso inferior a 10%, mas mesmo países, digamos, os quais habitualmente dentro da União Europeia tendemos a fazer comparações connosco, estão muito abaixo, o peso dos fundos da União Europeia está muito abaixo daquilo que tem, no conjunto do investimento público, daquilo que tem em Portugal. E isto deve-nos fazer tirar daqui duas conclusões. Em primeiro lugar, que nós temos de encarar a necessidade de mobilizar recursos nacionais para o investimento público, também no domínio das infraestruturas de transportes, sobretudo numa altura em que se perspectiva, como se perspectiva para um futuro quadro financeiro da União Europeia pós-2020, um corte significativo nas verbas a atribuir a Portugal, ou por outra, mais um, a somar aos que houve nos quadros financeiros anteriores, e, portanto, sem questionarmos a própria lógica que tem presidido ao financiamento do investimento público em Portugal e sem questionarmos alguns dos constrangimentos que hoje se colocam a esse investimento público, nomeadamente em termos de opções relacionadas quer com a consolidação das contas públicas, o ritmo de consolidação das contas públicas, quer com o ritmo de redução da dívida pública, sem questionarmos este quadro mais geral, nós estamos, como de facto o Plano Nacional de Investimentos do Governo de 2030 estamos a hipotecar a possibilidade de resposta num horizonte temporal alargado a necessidades já hoje muito sentidas pelas populações. É por isto que isto tudo anda de alguma forma ligado, é para esta reflexão que, a par da necessária reflexão e a ação conjuntas que temos que continuar a desenvolver para rejeitar a linha circular, é também para esta reflexão mais ampla que vos queríamos convidar, tendo em conta a importância do ano que vivemos. Pela nossa parte, pela parte da CDU, o compromisso que aqui vos podemos deixar é, relativamente a este assunto específico da linha circular, continuar a tudo fazer, seja do ponto de vista da nossa intervenção institucional, na Câmara Municipal de Lisboa, na Assembleia da República, até no Parlamento Europeu, naquilo que se relacione com matérias que serão tratadas no Parlamento Europeu, o nosso compromisso de tudo fazer para inviabilizar, derrotar esta opção, revertê-la, anulá-la e concretizar os investimentos que são necessários, mas se quiserem num plano mais geral. Queria também reafirmar aqui o nosso compromisso de tudo fazer para que neste horizonte temporal mais ou menos alargado que temos à nossa frente e no qual vão pesar as decisões que vamos tomar este ano, deixo-vos aqui também o compromisso de que tudo faremos para que, em termos mais gerais, daquilo que é uma outra política nacional que entendemos que o país precisa, uma política alternativa de que entendemos que o país precisa, que todas estas questões tenham o devido acolhimento. Ou seja, as questões da necessidade de reforço do investimento público está a níveis extremamente baixos, em termos históricos, o papel que esse investimento público pode ter e terá na dinamização também de investimento privado e no próprio
dinamização da economia, na criação de riqueza, indo ao encontro também de necessidades do país ao nível da criação de emprego, para além da satisfação de necessidades hoje sentidas pelas populações. Portanto, fica aqui também o nosso compromisso de tudo fazer, nos vários planos em que intervimos, para travar estes combates, sendo certo que há uma coisa determinante também nisto, e com isto concluo, que é a mobilização das populações. Esse é, digamos assim, o fator determinante para fazer reverter opções erradas e decisões que, embora já tomadas, ainda não estão concretizadas e que, por isso mesmo, assim existe a mobilização da parte das populações que força essa mudança de posição, vão sempre a tempo de ser corrigidas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Contem connosco, nós contamos convosco também.